Atire a primeira pedra. Sabe, essa é uma expressão que todo mundo já ouviu, virou quase um clichê. Mas hoje a gente vai um pouco além da frase pronta para descobrir a lição profunda e até transformadora que ela carrega. Uma lição que vem de uma das passagens mais intensas do Evangelho. Para começar, vamos encarar uma verdade que pode ser um pouco desconfortável sobre a natureza humana. Uma tendência que, vamos ser sinceros, todos nós compartilhamos. A facilidade com que a gente julga os outros. Pois é, parece que existe um padrão duplo no nosso jeito de julgar, né? Pra gente, pros nossos erros, nós somos quase advogados de defesa, mas pras falhas dos outros, aí a gente vira juiz implacável. E olha, o contraste é gritante. Pros nossos erros, sempre parece que tem uma explicação, um contexto, um mais. Já pros erros dos outros, a nossa visão se torna absoluta, condenatória. É um espelho bem desconfortável da nossa própria natureza. E claro, essa ideia não é nova, de jeito nenhum. A metáfora do cisco e da trave é atemporal, justamente porque ela aponta para essa falha humana fundamental, essa hipocrisia que muitas vezes a gente nem percebe em nós mesmos. Agora sim, vamos mergulhar na narrativa que deu origem a tudo isso. Uma história super poderosa que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, e que nos coloca bem no centro de um confronto tenso e muito revelador. Tenta imaginar a cena, a humilhação pública, a fúria daquela multidão. Aquilo não era só sobre mulher, era uma armadilha, um verdadeiro espetáculo de justiça montado bem no meio da praça. Os acusadores chegam com a lei na ponta da língua, sabe? Eles não estão ali buscando sabedoria. Eles estão tentando encurralar Jesus. Se ele dissesse para não apedrejar, estaria contra a lei de Moisés. Se mandasse apedrejar, iria contra toda a sua mensagem de misericórdia. Era uma sinuca de bico. E aí vem a pergunta, carregada de malícia, pairando no ar. E você, mestre? De que lado você fica? Era um teste público, feito para desacreditá-lo, não importava qual fosse a resposta. E é aqui que a genialidade da resposta de Jesus começa a se revelar. Ele não morde a isca. Com um silêncio calmo e um gesto totalmente inesperado, ele quebra a tensão e atrai toda a atenção para o que ele está fazendo na areia. Isso cria um suspense quase insuportável para os acusadores. E é nesse momento, nesse silêncio e com a escrita no chão, que toda a dinâmica do confronto está prestes a virar. Esse é o ponto de virada, onde a armadilha se volta contra os próprios armadores. Então, ele se levanta e, com uma serenidade e uma autoridade impressionantes, ele pronuncia a frase que ecoa até hoje. Repara que não foi uma ordem, nem uma proibição, foi um convite à autoavaliação. Um desafio direto à consciência de cada um que estava ali. E o efeito foi imediato. A atenção que antes estava toda focada na mulher, de repente se voltou para dentro de cada acusador. Cada um ali foi forçado a confrontar seus próprios segredos, suas próprias falhas. A hipocrisia foi exposta, não porque Jesus os acusou, mas porque ele simplesmente entregou um espelho para eles. E o resultado disso é poderoso. O silêncio da multidão se transforma no som de passos se afastando. Começando pelos mais velhos, talvez porque tivessem mais a esconder, a multidão simplesmente se dissolve sobre o peso da sua própria imperfeição. No final, restam só Jesus e a mulher. E aqui a gente vê a lição completa. Ele não ignora o erro, mas oferece misericórdia no lugar de condenação. Ele oferece um caminho de renovação, não de punição, ao dizer: vai e não peques mais. Então, o que essa história espetacular realmente nos ensina, afinal? Vamos agora desvendar o significado mais profundo por trás dessa narrativa, a lição central que ela nos apresenta. O ponto central de tudo isso é a indulgência. A história não a apresenta como uma gentileza opcional, mas como um dever moral. E por quê? Porque a condição de ser imperfeito é universal. Todos nós precisamos de misericórdia. Portanto, todos temos o dever de oferecê-la. A base para essa indulgência é a gente entender que estamos todos num processo. Somos espíritos em desenvolvimento. Errar não é uma falha de caráter definitiva, mas uma parte inevitável do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Ninguém aqui está isento. Mas atenção aqui! A lição não é fechar os olhos para o erro. A questão é quem tem autoridade para corrigir. E essa autoridade não vem de uma posição social ou de um livro de leis. Ela vem da integridade moral de cada um. A legitimidade para apontar um erro em alguém só existe quando se trabalha atiramente para corrigir os próprios erros.
Beleza. Vamos agora trazer essa lição de 2000 anos atrás para o nosso dia a dia. Como é que a gente pode aplicar esse ensinamento tão poderoso nas nossas vidas hoje? O verdadeiro chamado aqui não é só para fora, para a gente parar de atirar pedras nos outros. É principalmente um chamado para dentro. Antes de olhar para o erro alheio, a primeira ação deveria ser sempre a autoanálise, a introspecção. E tem um caminho prático para isso em 3 passos. Primeiro, perceba aquele impulso de julgar. Segundo, pause e lembre das suas próprias dificuldades, das suas próprias lutas. Esse ato simples de humildade já abre espaço para o terceiro passo: escolher a compaixão em vez da condenação. No fim das contas, tudo se resume àquela metáfora poderosa. Não podemos atirar pedras nos telhados dos outros, porque o nosso próprio telhado é de vidro. Tentar quebrar o telhado de alguém só revela a fragilidade da nossa própria condição. E a gente termina com esta pergunta, que é a ferramenta definitiva para colocar essa lição em prática. Antes que a pedra saia da nossa mão, antes que a palavra de julgamento saia da nossa boca, essa pergunta tem o poder de nos parar, nos fazer refletir e, quem sabe, nos levar a escolher o caminho da misericórdia.